o lobo e o cordeiro dormirão juntos, Aham. mas o cordeiro vai dormir com o olho aberto. Mas você sabe que a tradição hebraica, depois cristã e depois islâmica, ela coloca a vida como criação, né? E, portanto, né, como objeto de uma vontade e, portanto, com um começo. Aham. Né? Aham. E ao trabalhar a noção de vida como criação, né, ela é algo diferente dos gregos e romanos, que não tinham a existência do mundo, né, como objeto de uma criação, mas como processo de uma eternidade que os deuses ordenaram como é. Né? Quando você trabalha com a noção da vida como criação, e da vida e tudo que nela contém, tem uma encrenca teológica por trás. Se a divindade criou tudo, criou o mal também. Sim. E por que o fez? Aham. Né? Isto é, se a maldade ela é resultante da criação da divindade boa, que bondade é essa, né, que coloca essa condição? E Agostinho vai se deparar no século V, em que o cristianismo começa a se estruturar enquanto prática religiosa, né? Ele é exatamente o momento em que ganha até, já no século anterior, o ar de religião oficial do mundo romano, que é a origem do mal. Né? Isto é, o vício como presença. Aham. Se a gente está falando que a virtude ela é uma potência, nós temos que entendê-la como escolha, Aham. Exato. né? De fazê-lo ou não. Aham. Mas se eu olho o vício, ele também é escolha. Aham. E se ele é escolha, é porque ele existe. E por que que um Deus de bondade ou uma divindade Aham. fez com que isso fosse existente? Ora, Agostinho vai dar uma resposta para isso que até hoje eu não achei uma melhor. Aham. E ela tem a ver com o vício. Né? Agostinho dizia que o mal não existe por si mesmo. Aham. O mal é a privação do bem. Aham. Isto é, Sim. a nossa inclinação é para elevar a vida. Aham. Cada vez que eu me recuso, me furto, me ausento de fazer isso, Aham. eu vou para a privação do bem. Aham. Por isso a maldade, isto é, o vício, ele não tem uma presença êntica, como um ente. Aham. Né? Ele não é objeto de uma criação. É a escolha humana Aham. que decidiu privar-se do bem. E aí Aham. o mal vem. Ora, volto isso em relação à virtude. Né? O vício, ele é uma privação. Aham. Uma privação do quê? Da nossa inclinação para cuidar da vida e partilhá-la, em vez de apenas agredi-la, ofendê-la. Aham. É uma visão bonita, É bonita, né? Porque ela marca a ideia do humano como sendo um ser de bondade no ponto de partida. Aham. Não sei se ela tem toda a verificabilidade, mas ela tem uma presença bonita. É interessante porque o budismo não fala de origem, do que seria a criação, de onde veio. Tem até uma analogia bem interessante que se você leva uma flechada, é melhor que você tire a flecha e cure o buraco do que perguntar de que madeira veio, quem fez e de onde Sim. está. Então, não existe essa noção de Deus, não existe a noção de um Criador e que esteja criando separado da criatura. Para nós, tudo que existe é um processo incessante de causas, condições e efeitos. E não se fala da causa primeira. Não é importante saber qual seria a causa primeira. Essa é uma discussão que no budismo não Sim, entra. sim. Então, nós não temos a ideia de uma criação, mas de alguma coisa que é co-criada, que é uma frase que eu gosto muito, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem nada sozinho, não tem nada que precedeu, porque existe um processo que está se mantendo e se transformando, que nasce, desaparece e torna a nascer, tem um momento de permanência, mas nada disso é fixo. E não há um personagem, ou uma entidade, ou uma energia separada daquilo que é como é. Então, uma das expressões muito do Zen é isso, assim é como é. As coisas são como são. Em japonês fala nyoze, nyoze. Percebe que é como é? E agora, sim, as nossas tendências e os nossos treinamentos. E não é só como é que eu escolho. Aí vem uma coisa difícil, porque a minha escolha vai depender muito do local onde eu nasci. Vai depender muito também. Eu nasço com tendências. Não é só dizer que eu nasço completamente bom e puro. Cada um de nós vai ter tendências hereditárias, genéticas, que têm muito a ver com a nossa ancestralidade.